Sejam bem-vindos ao professor Marcelo Moraes. Vou dar uma explicação básica a respeito da utilização do CorelDRAW. Você clica no botão Iniciar, Programas. Você vai no grupo de trabalho, CorelDRAW 11, e clica no ícone correspondente ao CorelDRAW 11. Não confunde com o PhotoPaint não, PhotoPaint é outro programa. Então, CorelDRAW 11. Ele iniciando, vou dar explicações básicas a respeito das janelas, dos botões, das ferramentas. Ele é um programa pesado, já deu para observar, não é isso? Então toda tarefa que você for executar dentro dele, você deve ter paciência, certo? Não adianta ficar nervoso, clica, arrasta. Então vamos ficar tranquilo, porque é um programa de uma interface gráfica mais pesada, certo? Então já iniciou, sem programa nenhum aberto. Eu vou aqui em Arquivo, Novo, e ele vai jogar uma folha no padrão. Aqui você tem as unidades de medida, certo? No caso, o padrão A4, que é o nosso que nós utilizamos. O Corel ele trabalha diferente dos outros programas. Ele tem uma área maior de visualização, ou seja, mas efetivamente o que vai ficar dentro do documento é o retângulo aqui, certo? Só para demonstrar a diferença de facilidade de utilização, quando eu quero mudar a posição da folha para paisagem, eu só dou um clique aqui, automaticamente ele muda, certo? Quero retornar para retrato, eu venho aqui. Alterando as unidades de medida, eu posso colocar centímetros, certo? Então, eu alterei aqui para centímetro. Todo e qualquer objeto que eu inserir aqui, eu vou ter medida em centímetro, certo? Essa ferramenta que eu estou utilizando é a ferramenta de seleção. A primeira ferramenta em cima aqui na barra da esquerda, certo? Eu cliquei. Vamos supor que eu queira inserir um texto. Eu venho aqui no botão correspondente, eu vou dar um clique, certo? Levo o cursor lá na folha e clico e posso digitar o texto. Por exemplo, aula. Depois eu posso aumentar o tamanho, certo? Pego a ferramenta de seleção novamente. Eu vou dar um clique em cima do texto que eu digitei, certo? Aqui eu posso alterar a fonte. Automaticamente ele vai passando já dizendo como vai ficar a fonte, certo? O tamanho que você pode alterar. Então ele é um programa extremamente fácil de você trabalhar, certo? Então ferramenta de seleção, ferramenta de texto. Para alterar as cores, basta você selecionar o item, clica em cima e escolhe a cor que você quer, dando um clique, certo? Eu cliquei com o botão esquerdo. Caso você queira um contorno ao redor do texto, você dá um clique em cima da cor correspondente com o botão direito, certo? Então ele ficou aqui com contorno azul. Totalmente americano isso aqui, né? Certo? Então vamos supor que eu queira copiar e colar isso aqui. Eu clico, mantenho o botão pressionado, arrasto para o destino, mantenho o botão esquerdo pressionado e dou um clique com a mão no botão direito. Soltei, ele vai copiar e colar. Quero aumentar o tamanho, diminuir. Caso você queira fazer rotação, você dá dois cliques. O primeiro para selecionar, o segundo para rotação. Coloca o cursor e você pode girar para você fazer o seu documento, certo? Então aqui a utilização, você tem que observar que a área de impressão é a área dentro do retângulo. Se você por acaso colocar o documento aqui fora, ele não vai sair na impressão. Então se eu quero alterar a cor aqui, vamos supor, preenchimento eu quero verde, botão esquerdo. O contorno eu quero laranja, botão direito do mouse, certo? Se você quiser alterar a fonte, é o mesmo procedimento dos outros programas, certo? Rotação, que é uma ferramenta fundamental, e você pode fazer toda e qualquer alteração. Você pode copiar documentos através da área de transferência e jogar diretamente aqui. Então eu tenho as unidades de medida, certo? Quando eu seleciono assim dois objetos, eu posso mover os dois objetos. Cliquei, arrastei, selecionei os dois e eu posso mover, certo? Então você colocou o texto. Inserir um novo texto, você pode clicar na ferramenta de texto e colocar o texto correspondente e digitar o seu texto. Certo? Digitei, clico na ferramenta de seleção e eu posso aumentar o tamanho.
certo? Quero colocar preenchimento, quero, ó, colocar ele negro e colocar com negrito aqui em cima, itálico, sublinhado, tudo aqui. No caso, tirei sublinhado, coloquei e cliquei. Quero copiar esse objeto. Clico em cima com o botão esquerdo, mantenho ele pressionado, arrasto até o destino e dou um clique com o botão direito. Pronto. Ele copiou o texto. Quero fazer a rotação, um clique, certo? Ah, eu quero colocar a folha no sentido paisagem. Clica na folha, vem aqui na barra correspondente e altera. Para evitar de vocês ficarem perdidos, vou dar um exemplo para você. Vamos supor, vocês estão verificando que a barra de ferramenta, ela muda conforme o item que está selecionado. Por exemplo, quem está selecionado agora é a folha. Então, ela está dando medida em centímetros, não é isso? E o tipo de folha, que está no caso aqui, em retrato. Mas se eu clicar no aula, é uma ferramenta que selecionou de texto. Então, muda a barra de ferramenta automaticamente. O pessoal costuma ficar perdido. Ih, meu Deus, o que houve que alterou? Aí, se você quiser alterar, é só você dar um clique. Certo? Tem muitas ferramentas, né? Vou dar um exemplo aqui. Vou aumentar o aula aqui. São muitas ferramentas. Eu queria dar uma explicação básica a respeito. Aqui embaixo você tem os itens de preenchimento. Ferramenta de preenchimento. Certo? Trabalhar aqui no preenchimento. Então, se você quer um preenchimento, selecionou o local, clicou, deu OK, você coloca aquele preenchimento dentro daquele texto. Ferramenta desfazer, tudo padrão igual os outros documentos. Para salvar arquivo, salvar como, o CorelDRAW sempre dá a extensão CDR. Então, se você olhou um documento do CorelDRAW, você vai observar que a extensão é CDR. Deixa eu abrir um documento aqui, para a gente poder ter uma noção do que é feito dentro do CorelDRAW. É um programa super interessante. Eu estou abrindo aqui um documento que eu criei. Então, vocês vão observar a qualidade de um documento feito com Corel. Esses efeitos todinho você consegue fazer com essas ferramentas que eu passei. Tá ok? Grande abraço, professor Marcelo Moraes.